Olha só mais uma mudança no calendário da Fórmula 1. Nossa, que voz que eu fiz pra começar esse vídeo, cara. Mais uma mudança no calendário da Fórmula 1. Recentemente, leia-se segunda-feira, a Fórmula 1 fez um anúncio oficial de que o GP do Azerbaijão de 2026 vai ser realizado de sábado. Assim como acontece com o GP de Las Vegas. A Fórmula 1 resolveu anunciar essa grande mudança no calendário e eu vi muitas pessoas reclamando, falando, ai, a Fórmula 1 aí querendo mudar tudo, é a Fórmula WOW que acontecendo novamente, destruindo a tradição de corrida de domingo. Calma, galera, calma, respira, calma. Tem um motivo. A Fórmula 1 não quer acabar com as corridas de domingo, muito pelo contrário. O sonho da Fórmula 1 é que todas as corridas sejam de domingo, e quando eles fazem uma corrida de sábado, como é o caso de Las Vegas, eles só fazem de sábado para que seja no domingo da Europa. Para que seja num horário bom do domingo europeu, que é ainda o principal mercado da Fórmula 1. E também porque correr de noite em Las Vegas é muito mais bonito, né? Querendo ou não. Ficar de dia lá, cidade feia pra caramba. Essa cidade só é bonita porque ela brilha de noite. E se você corresse de dia, não ia ter o brilho, então não tem por que fazer isso. Então sábado à noite ali ajuda nesses dois casos. Mas o objetivo é que as corridas sejam sempre de domingo. Então, por que raios eles decidiram fazer com que o GP do Azerbaijão de 2026 fosse num sábado? E tem um motivo bem claro para isso. O grande problema é a data do GP do Azerbaijão cairia no domingo, né? A corrida no domingo do GP do Azerbaijão cairia no dia 27 de setembro, 2 dias depois do meu aniversário. E o que isso significa? Dia 27 de setembro é um feriado nacional do Azerbaijão, o dia da lembrança, o Remembrance Day do Azerbaijão, o dia da memória do Azerbaijão. E memória de quem? Você deve estar perguntando. Na verdade, ninguém está perguntando isso, provavelmente. Né? Mas a pergunta que você deve estar fazendo é, então, caraca, por que se eles sabiam que esse dia era um feriado, por que eles enfiaram a corrida nesse dia? Ou por que tá parando a corrida só por causa de um feriado? Isso aí é mais questão cultural lá, né? Nesse feriado em específico, o país para todo. Então, né, comércio fica tudo fechado, né? Coisa pública, transporte público, fica tudo fechado. Então, ficaria horrível, logisticamente, você organizar um GP nesse dia. Por isso, puxar pro sábado. Cara, mas como ninguém viu isso antes? Como ninguém pensou? Como que os organizadores do GP do Azerbaijão, que é uma empresa chamada Baku City Circuit Operations, ou seja, é uma empresa criada para isso pelo governo da cidade de Baku. A empresa que controla o GP do Azerbaijão é uma empresa de Baku, da cidade de Baku. Então, como que eles não pensaram, tipo, pô, verdade, tem um feriado lá, vai bagunçar toda a parada. E eu tenho uma teoria do porquê. Eu posso estar sendo meio usado com ela, eu posso. Mas eu tenho uma teoria do porquê. A minha teoria é, eles esqueceram do feriado. Por quê? Você deve estar acreditando. Não, como que a cidade de Baku, que é um órgão governamental e tem o calendário exatamente disso e organiza esse evento e tem que se preocupar exatamente para essas coisas, esqueceu da desgraça do feriado? E primeiro ponto que eu quero dizer é, eles não têm. Não é justificável. Eu não estou justificando isso, tá? É errado. Eles erraram feio com isso aqui. Mas a minha teoria é, eles esqueceram do feriado. E por que eu digo isso? O dia da memória do Azerbaijão, eu fui na página da Wikipedia ler um pouquinho pra entender sobre esse feriado. Porque eu achei muito estranho, do nada, assim, depois do calendário já ter sido anunciado, porque eles anunciaram o calendário o quê? Semana passada. Então, uma semana depois, eles anunciaram essa mudança. Isso não ficou na minha cabeça, sabe? Pra mim ficou, não, tem alguma coisa estranha aqui. Então eu fui na página da Wikipédia do dia da lembrança, do dia da memória do Azerbaijão. E eu li um pouco sobre qual que é o objetivo desse feriado. O feriado, ele tá aqui como uma lembrança, como uma memória para os mais de 2.000 soldados de Azerbaijão que morreram durante o combate Nagorno-Karabakh. E eu vou travar um pouquinho lendo aqui, porque só a página da Wikipedia só tem em inglês, então tô fazendo a tradução automática, eu vou dar uma travadinha. E eu comecei a ler um pouco sobre o conflito de Nagorno-Karabakh. Eu espero estar falando certo o Karabakh. Essas tonalidades eu acho muito gostoso de falar, Karabakh. A gente tinha que ter mais delas no português. Mas essa guerra ela é também muito conhecida lá como a Guerra Patriótica. E o que aconteceu? O Azerbaijão tem muitos problemas territoriais com a Armênia, um país próximo ali da região, né? E aquela região toda ali da Europa, desse leste europeu,
Vamos dizer que eles não são melhores amigos, né? Eles não costumam ser melhores amigos. Inclusive, isso é um tema muito mais debatido no futebol, porque quando as seleções desses países têm que se enfrentar, tem climas diferentes, tensões diferentes acontecendo nesses jogos, né? A FIFA precisa tomar cuidado. Muitas vezes, em competições, esses países não podem... Não que não podem se enfrentar, mas evita-se ao máximo que esses países se enfrentem. Então, basicamente, não é uma região muito amigável. E o Azerbaijão tem um conflito com a Armênia por conta de uma região administrativa que fica dentro de Nagorno-Karabakh, que fica dentro do Azerbaijão, no caso. E, basicamente, um grupo que não concorda com o governo do Azerbaijão tomando conta desse lugar, meio que se declarou independente ali e o governo do Azerbaijão nunca reconheceu. Então, não é nem uma região administrativa, propriamente dito. O Azerbaijão nunca nem reconheceu como isso. Então... um dia, eles têm apoio da Armênia em relação a isso, esse grupo. Um dia, as tropas do Azerbaijão decidiram invadir o local. Foram lá e vamos, guerra, entraram com tudo lá dentro. E as tropas da Armênia falaram, opa, não, a gente apoia eles, então manda nossas tropas. E começou um conflito armado lá. Não se sabe exatamente o total de pessoas mortas, incluindo soldados e civis. O governo do Azerbaijão divulgou que do lado deles foram mortos mais ou menos aproximadamente 2.200 soldados, alguma coisa assim. O total nunca se soube, nunca teve uma contagem oficial, incluindo civis e soldados. Esses 2.000 e pouco foram só soldados de Azerbaijão. E o pessoal do Azerbaijão levou uma vantagem nessa guerra. Eles conseguiram não vencer totalmente, mas eles conseguiram aumentar o controle do governo do Azerbaijão dentro dessa região. Eventualmente esse conflito estava muito sangrento. Como eu falei, a gente tá falando do conflito dessas duas nações e só do lado do Azerbaijão mais de 2.000 soldados tinham morrido. E isso é muito bizarro quando você considera ainda foram só alguns poucos meses de guerra. Não foi muito. Foi poucos meses. Foi de setembro até dezembro essa guerra. Até novembro essa guerra. Setembro até finalzinho de novembro ali. E só do Azerbaijão 2.000 soldados morreram. Então era uma guerra muito sangrenta. Eles eventualmente chegaram a um acordo de paz, o Azerbaijão e Armênia, e eles envolveram a Rússia nesse acordo. O que a Rússia fez? Ela chegou com 2.000 soldados russos, entrou no meio de todo mundo e falou, galera, cada um pro seu canto, beleza? Vocês fizeram esse acordo com nós, a gente vai ficar aqui no meio, se vocês atacarem a gente, vocês estão em guerra com a Rússia. E o Azerbaijão e a Armênia, né, não queriam entrar em guerra com a Rússia. Então, eles fizeram esse acordo, as tropas russas se enfiaram no meio da guerra, aí cessou fogo. Beleza. Quando tudo isso aconteceu, né, do jeito que eu tô contando, parece que faz muito tempo, um feriado nacional, uma guerra desse nível. Isso aconteceu em 2020. Isso tudo que eu acabei de descrever pra vocês aconteceu de 27 de setembro de 2020 até... Que dia que acabou? 10 de novembro de 2020. O tempo oficial de guerra foi 1 mês e 2 semanas. Pra vocês terem noção. O tempo oficial de guerra foi 1 mês e 2 semanas. E só nisso morreram mais de 2.000 soldados do Azerbaijão. Pra vocês verem quão sangrento foi. E o Azerbaijão saiu vitorioso, de certa forma, nessa guerra. E a partir disso eles criaram, a partir de 2021, esse novo feriado nacional para celebrar os soldados que foram bravos e venceram essa guerra e os que morreram nela, por isso Dia da Memória. Então é o feriado 21, 22, 23, 24, que só aconteceu 4 vezes, né? 2025 ainda não aconteceu, ou seja, ele só aconteceu 4 vezes esse feriado. Ele só aconteceu 4 vezes. E é por isso que eu acredito que a cidade de Baku, que a empresa, né, pública da cidade de Baku, que controla o GP, se esqueceu que o feriado era no domingo, por conta dele ser recente, por conta de ser algo muito novo, e que não necessariamente ainda faz parte do cotidiano do dia a dia. Ainda é um erro, não é justificável o erro, é um erro grave, né, você fazer isso e ter que realocar a corrida, mas a minha teoria é a empresa pública da cidade de Baku, do Azerbaijão, se esqueceu do feriado, divulgaram o calendário, né? A Fórmula 1 divulgou o calendário semana passada. Então começou um murmurinho, provavelmente alguns jornais do Azerbaijão começaram a falar, galera, vocês marcaram uma corrida bem no feriado nacional, vai estar tudo parado mesmo? Aí a empresa falou, puta que pariu, família, a gente esqueceu disso, cancela a Fórmula 1, por favor, vamos fazer no sábado dessa vez. A gente sempre faz nosso evento certinho, nunca deu problema, vamos fazer no sábado uma vez. A Fórmula 1 aceitou por conta das condições especiais impostas ali desse erro. Mas essa é a minha teoria maluca da conspiração, eu não sei. É uma teoria que, indo um pouquinho atrás da história das informações, me pareceu plausível.